Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcela Mourão, eu sou advogada, mediadora de conflitos e professora universitária. Se você gosta de temas que são relacionados ao direito e sobre habilidades socioemocionais, mediação de conflitos, gestão adequada dos conflitos, se inscreve aqui embaixo para você ficar por dentro de todas as novidades, de todos os assuntos que são trazidos aqui em primeira mão. E se você também está lá no Instagram, me segue por lá, @Marcela com 2 L's Mourão. O vídeo de hoje é um vídeo sobre um tema muito pedido e comentado na sala de aula, que é a autorresponsabilidade relacionada à mediação de conflitos. Vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre isso, porque esse assunto é um assunto realmente bem profundo, mas eu espero que suscite aí na sua cabecinha algumas reflexões e que você também comece a exercer a autorresponsabilidade na sua vida. Vamos lá? Bom, gente, para começar falando um pouquinho sobre esse tema, a gente precisa falar que os conflitos hoje em dia estão cada vez mais complexos. Os conflitos, eles fazem parte do nosso dia a dia e eles precisam ser vistos como algo que nos ajuda a reorientar e como uma grande oportunidade para a gente organizar aquilo que está um pouco desorganizado na nossa vida. E ele não precisa ser visto, o conflito, como algo negativo. O conflito, ele muitas vezes é visto como um embate, como um sofrimento. Ele talvez seja, mas a gente precisa mudar um pouco essa lente, a gente precisa mudar um pouco essa ótica e trazer essa percepção para algo que seja visto de uma forma mais positiva, no sentido de compreender que o conflito é colocado ali para a gente e que nesse momento em que ele é colocado, é nossa escolha buscar resolvê-lo da melhor forma possível. Por isso que a gente começa a falar sobre autorresponsabilidade dentro da gestão dos conflitos. O que é essa tal dessa autorresponsabilidade? Como o próprio nome diz, minha própria responsabilidade. Ao falar sobre gestão de conflitos, a gente precisa tirar um pouco da palavra culpa. Por quê? Porque a culpa, ela tem uma conotação muito negativa. Quando você atribui culpa, você julga. Então, se eu te culpo, eu digo que você é certo ou que você é errado. E quando você tem responsabilidade, você traz para si autonomia. Então, quando eu digo, poxa, se eu fui responsável por isso ou por aquilo, de quem é a responsabilidade de resolver? Minha própria. Então, quando a gente tira essa culpa, essa palavra pesada, eivada de julgamentos, a gente dá lugar para a palavra responsabilidade. E aí você começa a pensar, como e em que medida eu sou responsável por esse conflito? Nem que você encontre uma responsabilidade ou perceba que você não tem responsabilidade nenhuma, porém, muito embora eu te garanto que muitas vezes nós temos sim responsabilidade, a gente começa a entender e a assumir nosso papel, organizar isso como um ser autônomo, um ser que tem a capacidade de reverter toda essa situação. Então, por exemplo, vamos dizer aí que você teve na sua casa um momento de briga com seu pai ou com sua mãe, teve ali um desentendimento e isso gerou uma situação muito desconfortável para você. A autorresponsabilidade na gestão de conflitos vai te fazer o quê? Te fazer pensar qual a sua responsabilidade, a autorresponsabilidade, lembra? Como você influenciou ou se você influenciou, lembre-se sempre dessa frase que eu uso, como e em que medida eu sou responsável por esse conflito. A partir do momento que você entende a sua responsabilidade, você também entende a sua autonomia na responsabilidade de resolver tudo isso. Então você vai se sentir bastante empoderado para chegar lá na pessoa e dizer, poxa, vamos sentar aqui, vamos conversar, entende? Então quando você trata os conflitos de forma adequada, responsável e direcionada para a resolução, eles tendem a escalar de forma muito menos prejudicial. Na teoria do conflito, a gente tem a espiral do conflito. Quando você exerce sua autorresponsabilidade, entende a espiral do conflito e age ali no início, você tende muito mais, de uma forma muito mais positiva, a resolver aquele conflito de forma mais adequada. E aí, partindo agora para essa compreensão de que a gente teve um conflito, não conseguiu resolver, vamos ter que levá-lo para a sessão de mediação, sessão de conciliação. A sessão de mediação, ela é bastante complexa, muito mais do que a de conciliação, então vamos recortar aqui nela. Então, a partir do momento que você leva o seu conflito para uma sessão de mediação, se você está participando como parte, você precisa entender qual a sua responsabilidade ali naquela sessão de mediação. Repetindo a frase, como e em que medida eu posso auxiliar na resolução? Como e em que medida eu posso dar soluções viáveis aqui? Como e em que medida eu tenho responsabilidade por isso aqui? Olha como a gente desenvolve em nós mesmos um senso de autonomia. E da mesma forma, o mediador, ele precisa ser capaz de entender também
como ele vai influenciar, de certa forma, utilizando as técnicas de mediação, como ele vai conduzir aquelas pessoas a compreenderem dentro daquele contexto delas quais são as autorresponsabilidades que elas conseguem desenvolver durante aquela sessão. É claro que o mediador, ele é um gestor de conflitos, ele não está ali para influenciar nenhuma decisão de ninguém, mas ele pode sim tentar, durante aquele momento, conversar, fazer perguntas abertas e fazer com que aquelas pessoas reflitam dentro daquele momento como elas podem ajudar e qual o papel dela dentro daquele conflito. Então, repetindo aqui para a gente fechar a nossa ideia, a autorresponsabilidade voltada para a gestão dos conflitos, ela não acontece somente na mediação, ela acontece também durante a deflagração do conflito, quando o conflito surge. E eu lembro a você que o conflito ele acontece todos os dias da nossa vida, desde um pequeno conflito familiar. Os conflitos familiares, eles são em grande medida levados ao poder judiciário quando eles são maltratados, mal cuidados. Então, quando você tem esse senso de autorresponsabilidade, você consegue debelar, você consegue trazer ali sua autonomia. Então, quando você está diante desses conflitos e você tem autorresponsabilidade, ou seja, você se pergunta como você contribuiu para aquilo ali e da mesma forma como você consegue ajudar,